Olá, podcaster, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31, o podcast feito para podcasters independentes. Você já sabe, mas não custa te falar, o Estúdio 31 faz parte do projeto O Podcast é Delas. Para mais informações, acesse o podcastadelas.com.br e conheça todas as nossas iniciativas. No episódio de hoje, eu te ensino a como analisar a retrospectiva do Spotify 2023 para que você utilize esses dados e informações para melhorar e fazer crescer o seu projeto de podcast em 2024. Vamos lá? Datando esse episódio aqui no início de dezembro de 2023, na semana passada saiu a retrospectiva do Spotify para usuários e também para podcasters. Se você ainda não viu a sua retrospectiva, basta acessar aí podcasters.spotify.com, clicar no seu podcast e acessar o botão Retrospectiva 2023. Se por acaso você criou o seu podcast entre outubro e novembro desse ano, você não vai ter retrospectiva porque os dados param de ser coletados ali em meados de outubro do ano da retrospectiva. Então, esses dados de outubro de 2023 até outubro de 2024 vão constituir aí a retrospectiva do Spotify do ano de 2024. Para te ensinar como analisar a retrospectiva do Spotify, como essa ferramenta pode te ajudar a ter vários insights de planejamento para o ano subsequente do seu projeto, os próximos passos que você pode tomar para crescer a sua audiência, para espalhar mais a palavra do seu podcast na podosfera, eu vou utilizar como exemplo o próprio Estúdio 31, o podcast que você está ouvindo agora. Então vamos lá. Segundo os dados da retrospectiva do Spotify dentro da ferramenta Spotify, o episódio mais ouvido do Estúdio 31 foi o episódio número 39, com o título Tudo sobre editais públicos e privados para podcasts. Esse episódio teve 158% a mais de streamings do que a média dos outros episódios do ano. E olha que informação interessante, porque esse episódio é mais longo do que os outros episódios do podcast. Ele tem uma duração de 31 minutos e 47 segundos. E o que isso me indica? Isso me indica que vocês, a audiência, gosta de conteúdo mais profundo. Já que nesse episódio que eu gravei com a Bárbara Monsignori, que é uma produtora de eventos e projetos culturais, conversou comigo sobre como entender as características de editais públicos e privados, mas pensando para podcasts. Além disso, ele vem responder uma dúvida que nós podcasters temos de como monetizar, injetar grana nos nossos projetos, mas através dessas ferramentas que são os editais. Então, o tamanho do episódio não é um problema, desde que o conteúdo seja informativo, tenha qualidade e te ajude a entender além do que a gente encontra por aí. O que é perfeito, porque o Estúdio 31 foi pensado justamente para ser essa ferramenta, onde a gente fala sobre podcast de uma maneira bem íntima, bem sincera, uma linguagem simples, que respondam essas dúvidas que nós, produtores e produtoras de podcasts, editoras, editores, hosts, apresentadoras, apresentadores temos e que a gente não encontra facilidade por aí de achar a resposta. E isso também me aponta que em um episódio com entrevista pode ser uma boa aposta, desde que o convidado seja um especialista. Se você voltar várias casinhas aqui no Estúdio 31 e for lá para os primeiros 6 episódios, você vai ouvir episódios feitos de uma maneira muito parecida com esse que eu gravei com a Bárbara, onde eu entrevistava especialistas do podcast sobre temas muito simples. O que é podcast? Como fazer captação? Melhores microfones? Como editar? Enfim, perguntas básicas, mas que eram respondidas por mulheres especialistas nesses temas. Bem legal, né? Uma outra informação interessante que a retrospectiva do Spotify me deu é que 63% dos ouvintes do podcast descobriram o programa lá no Spotify em 2023. Olha que legal. Então, isso significa que esse programa está crescendo dentro do Spotify, está chegando para novos ouvintes dentro da ferramenta do Spotify, o que é ótimo, porque todo podcast
tem que chegar para mais pessoas. Então, boas-vindas para você que está ouvindo aqui o Estúdio 31 pela primeira vez. A casa é sua, ouça todos os nossos episódios. A maior parte deles é curtinho, mas tem também esses de tutoriais e entrevistas que são mais longos. Eu espero que você goste e que a sua dúvida seja respondida. Se não for, por favor, utilize as ferramentas aí de comunicação nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, mas principalmente as ferramentas dentro do próprio Spotify ou no site do podcast delas para me mandar a sua pergunta. Eu tô sempre abrindo caixinha de pergunta no meu próprio Instagram para que as pessoas possam me mandar as suas dúvidas e depois elas viram sim episódios. Dos 63% dos ouvintes, 14% deles começaram pelo episódio 31, Como encontrar podcasts para editar. Esse episódio, ao contrário do episódio 39, ele é um episódio solo e ele foi feito para um público específico de pessoas que editam podcasts e buscam novos projetos, novos trabalhos. Então, isso também me aponta que uma parte da audiência desse programa quer soluções práticas para questões de profissionalização dos episódios do podcast. Ou seja, somos nós, pessoas que trabalhamos com podcast, tiramos o nosso sustento ou que queremos migrar de área e viver disso a partir, talvez, de já, de semana que vem, no próximo ano. Muito bom, porque isso agora me dá um foco de trabalhar mais episódios voltados para questões práticas de mercado de trabalho para pessoas que trabalham com podcasts. Isso me ajuda a planejar o ano de 2024 do Estúdio 31. Seguindo na retrospectiva, o Spotify me informou que os gêneros de programas de podcasts mais ouvidos pelos meus seguidores no Spotify, que são ali chamados de fãs, são notícias, sociedade e cultura e, por fim, ficção. O que isso me abre de possibilidade para o próximo ano? Fazer episódios que tragam notícias sobre o que está rolando no mundo do podcast, em questão de ferramentas, de outros dados importantes. Isso é muito legal e é uma das coisas que eu já estou implantando aqui aos poucos. Sociedade e cultura. Pensar sociedade e cultura é muito o que eu faço também em todas as minhas frentes de trabalho, e trazer isso para o Estúdio 31 pode ser uma boa. E por fim, ficção. E quando eu penso em ficção, eu penso, por exemplo, na possibilidade de eu fazer indicações de programas de podcasts ou cases de sucesso de programas de ficção da mídia que possam ser de interesse da audiência. Sempre nessa pegada que envolva notícia, sociedade e cultura, que a gente faz aqui no Estúdio 31 e que tem a ver com produção de podcast, é claro. Os gêneros musicais mais ouvidos por vocês são MPB, rock e pop. Ou seja, aqui eu tenho uma ideia do tipo de trilha sonora que eu posso utilizar nos meus programas, que vai deixar mais atraente para vocês ouvirem, mais gostoso, mais prazeroso de vocês ouvirem. Por fim, o compartilhamento dos episódios do Estúdio 31 aconteceram da seguinte maneira, e isso me pegou demais. 47% das pessoas que ouvem o Estúdio 31 e compartilham por link direto. Olha que interessante. 35% utilizam a ferramenta de compartilhamento via Instagram, que é aquela ferramenta que você clica no aviãozinho, ele cria um cardzinho, aí a pessoa no story pode clicar no link do Spotify e já vai abrir o Spotify no celular dela para ela ouvir. E o que mais me surpreendeu é que 18% da audiência envia esses links por WhatsApp. Isso eu não esperava. Não sei quem são vocês, pessoas que compartilham pelo WhatsApp, mas isso é muito legal. Porque hoje eu não tenho um canal no WhatsApp, ou no Telegram, ou em outro comunicador com uma listagem para informar para as pessoas que os episódios saíram. Eu sempre digo que a melhor forma de você acompanhar o Estúdio 31 é seguir o podcast nas redes sociais e também seguir aí na ferramenta que você usa para ouvir, seja ela Spotify, seja ela Orelo, Deezer, Amazon Music, Castbox, qualquer outro agregador aí da sua preferência, né? Que ele já te avisa quando sai um novo episódio. Nem todos te avisam diretamente, né? Mas ele tem ali uma forma assim de você verificar se o episódio saiu. E é muito doido pensar que as pessoas estão indicando o podcast pelo WhatsApp.
Isso me pegou demais, gente. Eu achei incrível. E também me fez pensar se vale a pena investir aí, talvez no ano que vem, criar algum tipo de canal para ouvintes do Estúdio 31 e pessoas que trabalham com podcasts de maneira independente, pra gente poder trocar figurinha, onde eu vou sim divulgar o Estúdio 31, mas eu também vou estar à disposição para poder responder dúvidas e, claro, aprender com vocês, porque é nas trocas que a gente aprende, né, nesse grande coletivo. Vou pensar sobre isso, quem sabe vir um projeto para 2024, não é mesmo? E para fechar, os cards que aparecem ao final da retrospectiva do Spotify me informaram que no ano de 2023 eu criei 120 minutos de novos episódios, que dão um total de 2 horas. Também tive um aumento do número de seguidores dentro da plataforma do Spotify, informação essa que dá para você acompanhar diariamente, semanalmente ou mensalmente, você é que escolhe. E isso de pensar a produção de minutos durante um ano, lembrando aqui que é de outubro a outubro, é bem interessante. Por quê? Porque 120 minutos de áudio produzido, editado e disponibilizado para vocês ouvirem, não parece muita coisa quando a gente pensa no modelo clássico de episódios de podcast, que são episódios longos, de 1h30 por semana. Mas a proposta do Estúdio 31 não é essa. Como diz o Guaxa, lá do RP Guaxa, inclusive fica aqui uma indicação de podcast para você ouvir. O Estúdio 31, ele é esse podcast para você ouvir quando você acorda de manhã e passa um cafezinho e você toma esse cafezinho dando aquele gatilho pro seu cérebro começar a pensar na produção do seu próprio podcast de uma maneira diferente, sabe? A minha ideia aqui nunca foi fazer episódios longos, cansativos e extensos. Por isso que a maior parte dos episódios não chegam a ter nem mesmo 10 minutos de duração, que é justamente para você poder degustar o seu café, o seu chá, a sua água, a bebida da sua preferência, enquanto você está pensando e repensando o seu próprio programa. É claro que eu também trago aqui vários tutoriais em formas de áudio, que aí é indicado que você faça as atividades, né, ou passo a passo, junto enquanto ouve o episódio. Então você abre aí e vai seguindo o passo que eu vou te mostrando enquanto você ouve. Mas quanto tempo, além dos 120 minutos que você ouve, foram dedicados para o lançamento de toda uma temporada de um ano do Estúdio 31. E aqui eu vou ser muito sincera com você que não foi apenas uma temporada, foram 3 temporadas, porque eu fiz alguns períodos de pausa do Estúdio 31 em 2023. Então, quando você pensa nisso, te dá uma dimensão também do tempo que é necessário para você produzir o seu próprio podcast. Então, é uma vitória, é muito legal. Acompanhe aí os seus números e perceba o quanto que isso é incrível, o quanto você mandou bem. A verdade é essa, tá? Eu tenho muito orgulho e é para você ter orgulho também. Eu abri todos esses dados para você e fui já mostrando como que isso abre possibilidades, né? Pra gente pensar em adaptações e melhorias também para o próximo ano com o seu podcast. Então, utilize a análise da retrospectiva do Spotify para decidir esses próximos passos. Claro que aqui vale sempre dizer que nada está escrito em pedra, nada está totalmente fechado. Podcast é uma mídia que muda muito rápido, a nossa vida muda muito rápido. As ferramentas vão chegando e vão sumindo e vai acontecendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas esses indícios de audiência já podem ser um ótimo sinal de coisas a você aplicar e coisas a você não aplicar no seu programa no próximo ano. Então a minha sugestão para você agora é que você abra novamente a retrospectiva do Spotify, pegue aí um caderno, um bloco de notas, abre o Word do seu lado, o Docs do Google, a ferramenta de texto que você quiser e vá anotando esses dados que a retrospectiva te deram. Claro que se a sua audiência for grande, terão mais informações ainda. Então, quanto mais dados a plataforma conseguir pegar, mais dados ela vai te entregar. Tem também outros dados que a retrospectiva do Spotify deu para o Estúdio 31, mas que eu achei que eles não eram tão importantes para compartilhar aqui com vocês. A ideia é realmente que você sente agora e faça esse exercício de pensar o episódio que foi mais ouvido e analisar com quem foi gravado, qual foi o tema, qual foi o tempo de duração, ele tem alguma característica diferente dos outros, uma trilha sonora, um efeito especial, o que torna ele diferente da média
média dos episódios que você publicou esse ano. Os novos ouvintes que chegaram no seu programa, eles chegaram pelo episódio X. O que tem naquele episódio que é interessante para que as pessoas continuem ouvindo o seu podcast? Para que você segure essa audiência. Gênero de podcast, gênero musical, é uma excelente ferramenta, como eu disse e exemplifiquei para vocês, para pensar em trilha sonora, efeito, próximos temas, próximos nichos, pessoas que você pode convidar para gravar com você, a depender aí do seu tema e do seu formato. E por fim, formas de compartilhamento também é muito legal, porque você consegue trabalhar com a sua audiência na pós-produção, no momento que você estiver divulgando esse episódio, sugerindo para elas que elas compartilhem, por que não, por essas ferramentas. Não é mesmo? Manda aí pra galera no WhatsApp, se for a forma aí que as pessoas mais enviam. Pega aqui esse link, manda pro seu colega, pra sua família, pro pessoal do seu trabalho, sei lá. Compartilha aqui no seu Instagram, no seu Twitter, enfim. É isso, essa retrospectiva pode te abrir várias possibilidades de melhorar o seu podcast pra 2024. E eu espero que você faça exercício e depois você me conta se funcionou. Antes que eu vá embora, vale a pena te dizer, você consegue conversar comigo pelo Twitter e pelo Instagram, principalmente pelo Instagram da iniciativa O Podcast é Delas, que fica em @o podcast é delas. Inclusive eu te peço que siga a iniciativa, e também nas minhas redes pessoais e profissionais, que são Domenica_Mendes no Twitter e no Instagram, mas mais no Instagram. E bora fazer podcast! E esse foi o Estúdio 31, apresentado, produzido e editado por Domenica Mendes, um podcast original do projeto O Podcast é Delas, por mais mulheres nos podcasts.